Este é o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o advogado e professor Ednei Muniz, ex-deputado Geraldo Pereira, ele que é auditor fiscal do município, ex-secretário da Fazenda do Estado e do município de Rio Branco. Nosso tema, crise econômica e fim da greve da educação. Narciso começa este segundo bloco. Eu vou me dirigir aqui, Geraldo, e por extensão a você também. A educação do Brasil vai de mal a pior. De mal a pior. Você pegue os dados do PISA, do IDEB, a última prova do Enem, você vê que cada vez mais vem se demonstrando a crescente perda de qualidade do ensino no Brasil. E a gente não pode afastar desta perda de qualidade que o professor tem responsabilidade em relação a isso. Agora vamos, segundo ponto. O professor ganha mal no Brasil. Ganha mal. Ganha mal. Não vamos discutir isso. Mas o professor, eu nunca vi uma greve de professores. Nunca vi. Nunca assisti. Que em se resolvendo o seu problema salarial, que ele não suspenda a greve. Agora, o que é que acontece? O maior cabide de emprego no Brasil, tecnicamente comprovado, estatisticamente demonstrado, está na estrutura da educação no Brasil. E o pessoal de apoio, que você diz? Dá um exemplo. Os 25 países da OCDE, que são, ao mesmo tempo, os mais desenvolvidos, econômica e educacionalmente. Nos 25 países da OCDE, há uma relação nas escolas de nível médio, fundamental e superior, para cada 2 professores, um funcionário de apoio. Para cada 2 professores, um funcionário de apoio. No Brasil, dá-se exatamente o seguinte: para cada 2 professores, 3 funcionários de apoio. Com isso, nós temos hoje 2 milhões de professores no Brasil. Todos os professores no Brasil juntos somam 2 milhões de professores. Então, deveria ser atendido por uma rede de proteção e de auxiliares de 1 milhão de professores. Tem 3 milhões. Então, esses 2 milhões de professores a mais, custa 46 bilhões de reais por ano. Então, você defende que diminua o apoio, passe esse custo então, para o professor. Se com o obsequioso silêncio e cumplicidade dos professores e dos seus sindicatos, ele evitasse que o prefeito de um município, na hora que toma posse, para fazer seus conchavos, isso é de qualquer partido, isso é histórico, isso não é isso não é um acontecimento atual, historicamente. Aí hoje, os 25% que os municípios do estado deviam gastar dos seus orçamentos com a educação, quase tudo é gasto com a folha de pagamento pessoal, em detrimento da qualidade do aluno, às vezes em detrimento da qualidade do espaço físico e assim sucessivamente. Então, o professor também tem culpa por ganhar mal, é isso que eu quero dizer. Então, você está chamando uma discussão para o modelo. O modelo, é o modelo. Em que é que você discorda? Concordo. Totalmente equivocada a avaliação do Narciso. Narciso, vamos pegar o Acre como exemplo. Nós não temos professores fantasma, nem provisório e nem efetivo. E quer dizer, até tem alguns. Nós até apresentamos. Peraí, eu me reportei. Ele não está falando de professor. Eu não estou falando de professor. Eu estou concordando. Mas você está fazendo uma conta que me obriga necessariamente a reduzir o salário. Você está fazendo uma conta aí dizendo que o dinheiro da educação é consumido com salário de professor, então nós vamos ter que reduzir o salário de professor. Não. Pessoal de apoio. Também não. Também não. O governo, se nós pegarmos o orçamento da educação estadual hoje, nós vamos encontrar alguns problemas. Primeiro, nós temos um grande número de empresas terceirizadas.
que na verdade são apoios, porque o que chamamos de apoio hoje na educação, basicamente é o serviço prestado por essas empresas de vigilância, de limpeza, né? Que são as principais que prestam serviço, de transporte também, tem muitos contratos de transporte. Essas despesas, muitas dessas despesas, elas são absolutamente desnecessárias. Eu acho que dá para fazer um corte grande aí, se houvesse interesse político em fazer, dá para fazer um corte tranquilo aí, a educação funcionava com pelo menos metade disso. Cortando metade dessas despesas de empresas terceirizadas, a educação funcionava no Acre tranquilamente. Agora, você dizer que existem professores, os professores provisórios, Narciso, professores provisórios. Não, mas eu vou aproveitar para falar, para fazer uma defesa. Eu vou aproveitar para fazer uma defesa. Os professores com contrato provisório, porque não existe professor provisório, é professor igual a qualquer um outro. Provisório é o governo. Eles são, na verdade, vítimas de uma escolha que o governo fez pelas contratações temporárias. Os dados estão aí. Existe acordo no Plano Nacional de Educação de diminuir progressivamente a quantidade de contratações temporárias. O Estado vem aumentando. Quer dizer, o Estado vem contra o acordo. Existe acordo no Plano Nacional de Educação de diminuir a quantidade de escolas. É uma meta de valorização profissional, de diminuir a quantidade de escolas que os professores trabalham. Isso tem a ver com salário, porque muitas vezes trabalham em mais de uma escola para complementação de renda. O acordo é que cheguemos a 90%, em determinado período, cheguemos a 90% dos professores trabalhando em apenas uma escola. Porque é o ideal, pelo envolvimento que se cria, pelo nível de relacionamento que aquele educador cria na comunidade, ter um respaldo maior no trabalho que ele exerce. Aqui no Acre está aumentando. Faz-se acordo para diminuir, o Acre aumenta. Faz-se acordo para diminuir provisório, o Acre aumenta provisório. Faz-se acordo para diminuir a quantidade de escolas que os professores trabalham, o Acre aumenta. O Acre é campeão, gente. Olha, é campeão nacional. Agora já não é mais, melhorou um pouquinho. Eu sou honesto, eu não invento. Eu só falo com a prova na pasta, costumo me gabar disso. O Acre é vice-líder nacional em jovens que não estudam e não trabalham. Narciso, eu dava aula no Colégio Heloísa Mourão Marques, há uns 10 anos atrás, ensino médio regular, com 50 alunos, 7 turmas de 50 alunos. Hoje você chega nessas escolas, tem lá 10 alunos, 15 alunos. Se é culpa do governo, eu não sei, mas que é responsabilidade, deveria ser preocupação do governo, é. O governo tem que ter essa preocupação. E, paralelamente a isso, nós temos o Acre, vice-líder nacional em jovens que não estudam e não trabalham, é o estado que mais encarcera jovens, que mais prende jovens, e o estado onde mais aumentou nos últimos anos o consumo de drogas. Uma coisa puxa a outra. Então, nós não podemos encarar... Mas tu pegaste esses dados da onde, hein? Nós não podemos... Esses dados estão todos aí. Se você quer os dados, você está duvidando? Não estou duvidando, estou perguntando. Você está duvidando? Eu vou apresentar para você. Até porque os dados que eu tenho, ao contrário, cada vez mais tem diminuído o número de crianças evasivas, que não estão nas escolas. É bom que duvide. Mais encarcera jovens. Eu vou apresentar os dados. Inclusive já apresentei, né? Que é o estado que tem mais jovens na delinquência. Aí você pode estar concordando, com linhas tortas, de que a nossa polícia é eficiente. Não, mas não, porque se você dissesse que no estado do Acre é o que tem mais jovens delinquentes... Não é questão só de polícia. Não é. Aí quando você diz que o estado do Acre é um discurso político também que você faz, que é o que mais encarcera, aí não é verdade. Você entendeu, por favor, falar? Aí não é verdade, porque é o seguinte... Se você afirmasse, olha, o estado do Acre é que tem mais jovens na delinquência, é verdade isso? Não. É o que mais encarcera jovens, é verdade o que você está dizendo? É verdade. Agora aí é uma eficiência de outra instituição do Estado, que é exatamente o aparelho repressor. Agora, falta oportunidade nas escolas? Aí eu começaria a concordar contigo. Falta. Tá? Mas aí dizer que é o que mais tem delinquente... Porque aí parece até que é o que mais tem delinquente. Mas não é. Se aproximam é o que mais encarcera, porque a polícia é a mais eficiente. Mas deputado Geraldo, só para reparar aqui, porque senão
o Ednei... É porque eu vou questionar os dados que ele está apresentando. Não, Ednei... Não, pode questionar. Faça o questionamento público. Ednei fez uma interpretação tão enviesada da minha pergunta, porque eu comecei a minha pergunta dizendo que concordo com os 2 milhões de professores e concordo que eles ganham mal. Isso. Que eu disse que o cabide de emprego neste país se dá com a cumplicidade dos professores quando permitem que nessa estrutura tenha 3 milhões de funcionários de apoio. Sem ser professor. Sem ser professor. Quando, se não existisse esse cabide de emprego, a estrutura poderia ser atendida com 1 milhão de funcionários e o excedente de 2 milhões daria para praticamente dobrar o salário dos professores. Eu faria um questionamento para o Ednei. Só um minutinho. O funcionário de apoio do quadro já resolveria o problema. Agora, o governo local, aí talvez... Não é local. Não, eu vou usar o exemplo que está mais perto. A sua avaliação está equivocada quando você diz o governador. É o governo daqui, é do prefeito de Cruzeiro do Sul, é de Brasileia, é do prefeito de Maringá. E existe excesso de servidores de apoio. Permita-me. No quadro efetivo não existe. E Ednei? Existe a de menos. Permita-me o seguinte. Você acha que o nosso problema da educação no Brasil, e claro, incluído o Acre, é um problema de recurso? Também. Você acha isso? Também. E por que o Brasil é um dos países que mais gasta em relação ao PIB comparado com os países de primeiro mundo e tem uma qualidade de ensino tão ruim, classificada entre os piores? Por que essa contradição? O aumento de investimento ele não é garantia, porque aí depende da gestão. Sim. Claro. Mas nós não podemos também ser taxativos, Narciso. A lógica natural dos mundos, a lógica natural das coisas é mais investimento, melhora a qualidade da educação. Sim. Isso daí é estatística. Agora, você tergiversando, pegar um exemplo aqui, um exemplo ali, não, aumentou e piorou aqui. Isso aí é a aberração do sistema, é a má gestão. Existe a má gestão. Agora, a lógica é aumentou o investimento, aumenta a qualidade da educação. Eu presenciei. Agora, eu não posso concordar aqui com o que você está querendo dizer, que aumento de investimento não é garantia, deveria ser absoluta, mas é uma tendência se houver uma boa gestão, Claro. se houver uma boa efetivação dos programas, se houver um compromisso. Mas, Ednei, você falou no início de que deveria ter uma comissão permanente para estar acompanhando a execução orçamentária do Estado. Isso. Na verdade, Ednei, os sindicatos são livres para ter suas equipes de análise, os seus grupos técnicos, entendeu? Para estar municiando com informações técnicas a direção sindical. Não é isso? Porque bimestralmente é publicado os relatórios de gestão fiscal. Com base nessas informações, os sindicatos vão se orientando através de seus técnicos para que tome decisões seguras. Sim. Entendeu? Para que não entre nenhuma aventura. Né? Quando façam as reivindicações, inclusive fazer uma análise de todas as pautas dos outros sindicatos. Porque se você fizer isso estrategicamente, que se você fizer só uma análise da sua demanda, um governo tem responsabilidade com todo. Claro. Não, mas o Fundeb é só nosso. Com a segurança pública, com a educação. Não, mas nós estamos falando da greve de qual é a capacidade de pagamento do Estado. Fundeb é só nosso. Mas o Fundeb sozinho não garante. O Fundeb é só nosso. Então, olha só. Inclusive, é bom lembrar, faz bem lembrar que o Fundeb é só nosso. Porque o ano passado foi 141 milhões. Eu não posso afirmar que saiu recurso do Fundeb. Não posso afirmar, seria leviano, mas que eram recursos da educação, eram. Para tapar a rombo do Acre Previdência. Está lá, despesa previdenciária. O Acre Previdência tem um déficit mensal, não tem saúde financeira para não é autossustentável. E aí, mês a mês, o governo tem que ir no Tesouro. Quem e aí vai no maior orçamento. Além de ser a contribuição dos servidores públicos, aí também é o Tesouro do Estado. Aí você Mas tem não é o Fundeb. recursos da educação. Recursos da educação. Você está fazendo uma afirmação grave. Essa informação ela é precisa.
Mas de onde é que você tirou isso? Está dos dados. O Osmi agora resolveu contestar os dados. Está tudo apresentado. Mas você tem que apresentar dados como aqui, como nós trazemos dados. Ednei, você não pode chegar aqui e levantar. Está tudo apresentado. Os dados estão aí. Dados são apresentados pelo próprio governo. Dado que você está sugerindo aqui um outro programa, por sinal já foi feito aqui, de trazer o superintendente do Acre, a Previdência, para tratar desse assunto. Fazendo dados. A Previdência Social no Brasil, ela sunga do Tesouro Nacional 25% da sua receita. Mas eu não acredito, Narciso, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não consigo acreditar que o governo ou um administrador qualquer seja leviano ao ponto de tirar recurso do Fundeb, que é... Não falei Fundeb, falei recurso da educação. Não, na educação nem tudo é Fundeb. Fundeb, mas você falou Fundeb. Na educação nem... você falou. Não, eu falei que seria leviano da minha parte afirmar que era Fundeb. Existem recursos da educação que não são para Fundeb. Aplicar na... A educação não se resume a Fundeb. Fundeb é uma parte dos recursos da educação. Mas, olha, você falou Fundeb. Na verdade, olha, o que me entristece é o seguinte. Osmi, Narciso, Ednei e Arquibaldo. E os que estão em casa. É que o que animou a todos para o desenvolvimento, a manutenção e desenvolvimento do ensino no Brasil, era exatamente os royalties do petróleo. E aí veio essa questão da Petrobras. E por detrás disso, Ednei, Narciso e Osmi, não é só aquela questãozinha lá de botar na cadeia quem está errado, porque tem que botar errado. Quem está errado, que cumpra, que vai assumir sua responsabilidade, e a justiça está para isso mesmo. É que por trás disso, em pouco tempo, todo mundo vai saber disso. Por que essa dimensão toda, a questão da Petrobras? Mas você não está querendo aqui dizer que a culpa é da CIA, não, né? Desvalorizar a divulgação, a ampla divulgação você não vai dizer que contra a Petrobras, da CIA, não, né? de desvalorização da Petrobras, diminuir o valor da Petrobras, por trás disso está exatamente a possibilidade de adquirirem a Petrobras. Porque quem roubou a Petrobras, que assuma, e a justiça está lá para isso mesmo. O que está acontecendo na Petrobras agora, o tamanho da divulgação que foi dada com a intenção é roubo e a justiça está lá exatamente apurando. Agora, o que eu estou falando é que por trás disso, da ampla divulgação, com o propósito também de desvalorizar a Petrobras. Como é que você vai negar a imprensa? Porque ela, inclusive, agora já apresentou relatórios dos seus balanços positivos. Com lucro na Você vai negar a imprensa, que daí vai desvalorizar quem interessa. Que desvaloriza a Petrobras. O Zé Disseu é preso, não pode... E aí, isso eu quero chegar... É o desvio. Eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque aí, como é que estão agora, como é que está o futuro do pré-sal, para que possamos tirar os recursos para o financiamento da educação? Porque o sonho, o Eldorado era exatamente, Arquibaldo, o pré-sal como garantidor do financiamento da educação. Geraldo, eu pergunto para ti o seguinte. Nós temos hoje 6,6% do PIB aplicado em educação. Dados. Está cobrando dados aqui de a meta já era para ser 7, né? Eu pergunto o seguinte, não resolveu. Em 2003, nós tínhamos 4,6% do PIB. Produto Interno Bruto. Não, aumentou 10 anos, foi para 6,6. O que eu pergunto é o seguinte, se aumentar para 10, vai resolver? Com esse modelo que nós temos aí? Deputado, essa resposta o senhor vai dar no próximo bloco, daqui a pouco, após um breve intervalo esses dados aqui comercial. Por favor, não saia daí. Você está bem preparado.